Paz do Senhor a todos os irmãos, mais uma vez, que Deus abençoe grandemente, você que está conosco, conectado. Tenho certeza que Deus já está falando com você através desses louvores maravilhosos, edificantes e fortalecedores para a nossa vida. Eu queria convidar você a ler comigo em Daniel capítulo 3, versículo 1, 2 e 16, tá? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí a gente vai para o versículo 16, que diz assim: E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos te responder sobre estes negócios. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que estamos passando, vivenciando, nos alimentando da Tua palavra nesse sábado, nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pela lição bíblica. Obrigado, Senhor, pelos louvores edificantes, fortalecedores. E entrando nessa última parte, que é a parte da Tua palavra, importantíssima também para nos alimentar. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã que esteja no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares que estejam conectados conosco, estejam nos ouvindo, que essa palavra, essa esfera espiritual chegue aonde elas estiverem, é o que nós pedimos, ó Pai, nessa oração. Fique com cada um de nós, deixe o nosso coração aberto para que a Tua palavra ela entre, ela nos relembre fatos importantíssimos, que ela nos relembre, nos fortaleça, nos ajude a prosseguir a nossa caminhada contigo. Assim nós pedimos e já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Que bom, né, irmãos, estarmos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, nos alimentar um pouquinho mais da palavra de Deus, e um texto aqui bem conhecido, né, tem como tema aí: quem pode livrar como o Senhor, né? Uma pergunta que tem uma imagem muito forte, né, que mostra assim uma imagem bem realista daquilo que a gente vai ler um pouquinho aqui, relembrar, para nos edificar e saber que não há outro Deus que pode livrar como o Senhor, né? O nosso Deus poderoso, o nosso Deus maravilhoso, esse Deus que nós servimos, é Ele quem pode nos livrar, né? Então, a gente já começa respondendo a pergunta aí que está no nosso tema dessa manhã, mas para que a gente entre propriamente dito aqui no capítulo 3 do livro daqui de Daniel, né? A gente tem que entender, eu queria só relembrar com vocês, para a gente entrar nesse contexto aqui, só dar algumas pinceladas aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Daniel, para a gente relembrar por que eles chegaram naquela situação, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de onde eles estavam vindo, só para a gente relembrar aqui, para a gente entrar propriamente no texto aqui do capítulo 3, mas aí quando a gente volta para o capítulo 1, o texto já começa dizendo assim, olha, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, né? O texto já começa dizendo aqui. E aí no versículo 2, ele diz assim, olha, e o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, né? Nabucodonosor falou a Aspenaz e disse assim, olha, chefe dos eunucos, né? Trouxesse alguns filhos de Israel, que estava naquele meio ali, que foi levado, da linhagem geral e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios de ciências, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver aonde? No palácio do rei. Então, Nabucodonosor foi lá, pegou, sitiou a cidade de Jerusalém, trouxe esses cativos e dentro dele o rei falou às Aspenaz ali, que era no chefe, olha, vai lá no meio do povo, desses jovens, e achem jovens aí que tenham todas essas qualidades.
a fim de que fizesse o quê? A fim de que fossem ensinados em todas as letras e na língua, letras e nas línguas de quem? Dos caldeus. Os caldeus aqui eram tribos que estavam ali, que serviam a Babilônia, e eles tinham muita influência no reino da Babilônia. Então, eles estavam ali para ensinar as letras e também na língua todos esses jovens. E aí, dentro dessa solicitação, desse pedido, o rei lhes determinou que desse uma ração diária aí, né? Eu não vou entrar tanto no detalhe, mas depois você lê. Eu só quero ler algumas passagens para a gente relembrar. E aí o rei determinou. E dentro deles, a Bíblia diz no versículo 6 que acharam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí, ainda mais disso, o chefe dos eunucos trocou o nome deles, né? Colocou ali de Daniel, de Beltesazar, de Ananias, de Sadraque e a Misael, de Mesaque e Azarias de Abidnego. Além deles estarem em outra terra, além deles estarem distante da sua cultura, além deles estarem distante de tudo, eles iam estar ali aprendendo, sendo ensinados em outras letras, em outras línguas, em outros idiomas, e ainda mais o seu nome foi trocado. Olha que coisa eles estavam passando. Só que ali Daniel ele já se assenta no seu coração a não se contaminar com a comida e a ração ali dos manjares do rei. Tá? Então veja, só para a gente relembrar aqui o capítulo 1, alguns detalhes importantes da vida desses jovens que estavam ali, cativos na Babilônia, mas nem por isso se esqueceram de quem? Do seu Deus. E aí a gente vai para o capítulo 2, e o capítulo 2 diz o quê? O sonho que o rei Nabucodonosor teve, né? E ele teve um sonho, que o versículo diz ali, o 1 já começa, olha, o rei teve um sonho, e o rei mandou chamar ali todos os magos, imaginem, irmãos, todos os magos da província da Babilônia, todos os magos, todos os astrólogos, todos os encantadores, e quem? Estava no meio os caldeus, né? Estavam todos ali, para que se declarassem o que o rei tinha sonhado naquele momento. E eles vieram e apresentaram diante do rei. E aí, os caldeus que estavam ali perguntaram logo, olha, diz-nos, rei, qual que foi o sonho, né, para a gente poder dar a interpretação, ver se a gente consegue dar a interpretação. E aí, todos esses povos estavam ali. E magos, todas essas pessoas, né, estavam ali, magos, astrólogos, né, e todos ali tentando achar uma brecha para que o rei falasse, para eles tentarem inventar uma história e tentar adivinhar o rei do sonho, o sonho do rei. E aí o que acontece? O rei vem falando com eles, olha, vocês estão ganhando tempo, né, e tal. E aí o versículo 10 diz assim, que os caldeus responderam na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Olha que são palavras importantes aí que a gente tem que pegar aí, né? Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, de algum astrólogo ou de algum caldeu. Então veja, esse povo estava ali, o rei chama todo mundo e pergunta, vocês não vão adivinhar meu sonho? E aí o rei fala, olha, aí ele vem falando, olha, quem não adivinhar, o rei se enfureceu e mandou matar todo esse povo aí, todo astrólogo, todo encantador, mandou fazer tudo isso. E aí, num certo momento, né, tá lá Daniel, Sadraque e Abidnego, e eles não estão do outro lado, lá, eles não estão sabendo. E aí o que acontece? Eles tomam ciência dessa declaração que o rei mandou matar todo mundo. E aí o que Daniel faz? Daniel corre, Daniel se joga, Daniel faz alguma coisa junto com seus amigos, sai correndo, faz alguma coisa desesperado? Não, olha a atitude que Daniel teve. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para a sua casa e fez também a saber Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para que eles fizessem o quê, irmãos? Para que eles ficassem desesperados, fossem dormir numa rede lá de Israel? Não, muito pelo contrário. A partir do momento que eles têm uma dificuldade, a partir do momento que eles se encontram numa necessidade, eles recorrem a quem? Eles recorrem a Deus. Versículo 18, eles se juntaram ali, né, para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, sobre o sonho que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto de quem? Dos sábios da Babilônia, que iam morrer. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel levou
louvou a Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele dá sabedoria e forças. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado, onde você está, na sua casa, com a sua família, ou se você está sozinho, dê um glória a Deus, porque Deus, Ele nunca vai nos deixar sem resposta. E aí Daniel começa a adjetivar, Daniel coloca qualidades ali de Deus. Esse Deus é tão poderoso, como nós cantamos aqui nos louvores, né? Deus é tão grande, Deus é tão, porque ele começa a declarar ali, olha, Ele muda o tempo e as horas. Ele muda isso, Ele tem esse poder para mudar o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Daniel começa a louvar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus tem revelado esse sonho a ele nessa visão. E ele está ali, e aí ele fala com o Arioque aqui, para que coloque, né, seja constituído ali, diante de Nabucodonosor, para contar o sonho. E aí ele vai vendo aqui a história, tal, e aí no versículo 27, diz, 27 e 28, há algo importantíssimo e poderoso, aonde Daniel fala assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo do rei, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Nenhum desses, pode juntar todos que não vão conseguir. E aí ele vem no 28 e revela quem pode fazer essa revelação, né? Contar esse sonho. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor. E é esse Deus que é apresentado ao rei Nabucodonosor. E aí ele vem contando a história, né? Vem contando o segredo, e aí ele vem no 36 e diz: este é o sonho também e a interpretação dele. Deus dá a visão do sonho e também da interpretação, como o rei, no capítulo 2 aqui, tinha pedido, né? Ele tinha pedido o sonho e a interpretação. E aí Deus dá o sonho, e aí ele dá a interpretação, vem continuando, e aí ele, no 46, vem a declaração do rei Nabucodonosor. Como foi cantado aqui também, né? Os reis se prostram diante de Deus. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta em manjares e perfumes, e respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. E aí ele vem dizendo que engrandece, né, a Daniel, e aí o finalzinho ele diz: e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a quem? A Sadraque, a Mesaque e a Abidnego. Mas Daniel estava à porta do rei toda hora. Então veja, esse contexto do capítulo 1, do capítulo 2, é para que a gente entre no capítulo 3, onde Nabucodonosor faz essa estátua para que todo mundo adorasse. Então veja que Deus, ele vem trabalhando na vida deles, independentemente se eles estavam longe, se eles estavam cativos, se eles estavam presos, se eles estavam dentro do palácio, se eles estavam sendo ensinados em outras línguas e outros idiomas, em outras letras, não importava. Deus estava com eles, porque eles estavam com Deus. Eles estavam sendo fiéis a Deus, e Deus estava sendo fiel a eles. Então, em qualquer situação que você esteja, siga confiando em Deus, siga confiando nele, porque ele já está trabalhando na sua vida, ele já está trabalhando na sua família, para te dar o melhor, e não perca as esperanças, confie nele, porque nós vemos que Deus trabalhou na vida deles no capítulo 1, Deus trabalhou e revelou no capítulo 2, e Deus também trabalhou e ajudou no capítulo 3, porque aí a gente entra. Porque, na verdade, quando os caldeus ali acusam os homens que o rei Nabucodonosor tinha constituído, é exatamente isso aqui.
quando Daniel tem um sonho, Daniel ele é colocado diante sobre a província, dos negócios da província, e Sadraque, Mesaque e Abednego também, ele vai ser colocado ali para tomar conta dos negócios, ele está à frente, e aquilo causou uma certa inveja, olhava, né, poxa, esses caras chegaram aí, quem é esse pessoal que está chegando e já está tomando conta aqui do palácio, sendo colocado à frente de tudo, mas por que eles são colocados? Porque Deus estava com eles, Deus estava mostrando as coisas para eles, Deus estava respondendo às orações que eles faziam. E quando nós entramos aqui, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua. Então imagina uma estátua aí, sei lá, do tamanho do Cristo Redentor. Olha o Cristo Redentor, e para ter um exemplo, né, e Nabucodonosor fez uma estátua aí grande, e Nabucodonosor chamou aí todos os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, todo esse pessoal aqui, os tesoureiros, todos eles, então se juntou todos eles. E aí um arauto apregoava, o arauto ia no meio do povo falando. Uma vez eu fui no presídio, eu lembrei, agora eu fui no presídio de Bauru, junto com a equipe de capelania, e lá a gente fazia uns trabalhos, né, era bem puxado mesmo, a gente passava o sábado todo lá, e ficava cada pavilhão. E aí a gente chegou no pavilhão, né, a gente entrava, era um pavilhão bem grande, e aí, não sei se os irmãos aí, os pastores, né, os amigos da capelania estão assistindo, Deus abençoe cada um de vocês nesse trabalho, um grande abraço para vocês, né, cada um, eu não vou falar o nome para não esquecer, mas toda a equipe de capelania, um trabalho muito forte, muito bonito. E aí a gente está lá, a gente entra, né, e tem os presos, tudo aqui, e aí lá no final ficava a igreja, né, o pessoal da nossa igreja lá que fazia o culto. E aí eu estou sentado lá, a gente está se preparando para o culto, né, arrumando as coisas lá, esperando os irmãos chegar, e daqui a pouco vai um irmão da ponta à outra ponta do presídio gritando, como se fosse um arauto. Atenção, em 5 minutos vai começar o culto, estão todos convidados e tal, daqui a pouco venham e tal. E ele saía de um lado e para o outro gritando. Do lado, não queria nem saber, ele ia de um lado e para o outro. E aí eu imaginei, eu liguei na hora como um arauto naquela época, né? Ele ia anunciando ali, ia falando, ia dando a voz ali, né, para as ordenanças do rei. E aí o versículo 4 diz aqui que um arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente, de todas as línguas, que quando ouvires, aí ele vem, né, dizendo aqui, ouvir o som do pífano, de todos os instrumentos, e vocês vão ter que se prostrar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Portanto, qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Ou seja, Nabucodonosor fez a estátua, fez a imagem, e ele falou, olha, quando tocar todos os instrumentos, é para vocês se prostrarem e adorar a minha imagem. Caso isso não seja feito, qual será o resultado? Vocês serão jogados, quem não fizer isso será jogado aqui na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a buzina, né, pífaro, saltério, tal, todos os povos e nações adoraram a estátua de ouro que tinha levantado o rei. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, quem? Caldeus. Os homens caldeus, aqueles homens influentes da Babilônia, e chegaram ali perto do rei e acusaram quem? Os judeus. Que judeus eram esses? Quem eram eles? Eram Sadraque, eram Mesaque e era Abednego. Justamente esses homens que aí ele vem dizendo, olha, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizesse um decreto, aí ele vem falando, ó, o som que tocasse, a harpa, a gaita, se prostrasse e adorar a tua estátua. E qualquer que não se prostrasse, seria lançado dentro da fornalha ardente. Era um decreto do rei. O rei não podia voltar atrás e dizer, foi, mas quem não foi... Não. Se ele decretasse, teria que ser cumprido. E aí, eles vêm e acusam quem? A eles. Olha, há homens, olha, rei, há uns judeus aí, né? Os caldeus falando para o rei Nabucodonosor, olha, há uns homens aí, ao qual tu constituísse como para os teus negócios aí, né, no meio da província da Babilônia, a saber quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei deve ter pensado, era aquele lá que tinha dado o sonho, será que são eles? Aí falou, olha, são aqueles homens lá. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem,
nem a estátua de ouro que levantasse, eles adoram. Então o rei fez o quê? Se enfureceu com aquilo. Ele ouve aquela notícia e falou, não é possível. Todos, a ordem foi para todos se prostrarem diante da imagem ao som dos instrumentos. Não tinha uma vírgula, não tinha uma excludente, não. Eram todos, né? Todos são todos. E aí eles olham lá, imaginem a cena, irmão, todo mundo se curvando e todo mundo lá olhando, isso, que bom, isso, toquem mais alto, e falando, e olha lá, espera aí um pouquinho, tem 3 pessoas ali que não se abaixaram, que aí olham bem quem que era, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí eles queriam pegar, eles já estavam observando, e aí colocaram essa situação. E aí o rei se enfureceu, mandou chamar os 3, e aí ele deu mais uma, como se fosse uma chance, né? Falou, vou dar uma segunda chance para vocês, né? Caso vocês não devam ter entendido, né? Caso vocês não tenham entendido, aí ele fala no 14 aqui, no versículo 14 do capítulo 3. Falou o rei Nabucodonosor e disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Faz uma pergunta para ele, fala, acho que vocês não escutaram, é de propósito que vocês estão fazendo isso, vocês não ouviram, o que aconteceu? Aí, olha, agora, pois, se estáis pronto, olha, como coisa, eu vou estar te dando uma segunda chance, vou dar uma segunda chance para vocês, e quando ouvir o som da buzina, tal, de todos os instrumentos, na mesma hora, se vocês não adorar, serão lançados na fornalha de fogo. E aí ele fala, e quem é o Deus? Ele tinha acabado de ver a prova de Deus, tinha acabado de adorar o rei tinha acabado de adorar a Daniel pelo sonho que Deus tinha interpretado, e aí a gente olha e fala assim, olha, quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque aqui, irmão, é interessante, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16 e 13 ali, Paulo vai dar o exemplo de quem? Do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. O homem natural, ele não vai entender porque é da naturalidade dele. Ele não entende as coisas de Deus. Só que aí o homem espiritual entende. E aí ele vai dizer do homem carnal, mas aqui o homem natural, ele olha as coisas de Deus, ele não compreende, não tem condições espirituais de compreender. Por quê? Porque ele é natural, ele não entende as coisas espirituais. Mas graças a Deus que Paulo cita o homem carnal, ele cita o homem natural e ele cita o homem espiritual, né? Que é a oportunidade que temos de ser esses homens e mulheres espirituais. E ele não está entendendo aqui. E aí responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, olha, rei, sobre essas coisas não necessitamos te responder. O rei deve ter criado uma dúvida na cabeça dele, falou, mas como não? Vocês não vão responder. Eu sou o rei, né? Eu estou mandando, eu estou dando uma ordem, estou dando uma segunda chance para vocês. Vocês não estão entendendo, mas agora quem não está entendendo sou eu. E aí ele fala, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, eles tinham convicção, eles tinham certeza. É esse Deus que nós servimos, é que nos pode livrar. É Ele quem vai livrar. Não é a sua mão, não é a fornalha se pode estar quente, se está fria, não é não, é o Deus que nós servimos, é esse Deus que vai nos livrar, e Ele nos livrará do fogo, do forno de fornalha ardente, e da tua mão, ó rei, e não, senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que tu levantastes. Irmãos, veja bem, vamos pensar aqui, eles estavam longe da sua casa, eles podiam dar uma baixada rapidinho ali, né? Estava no meio do povo, tocou, abaixou um pouquinho, parou de tocar, levanta, está no meio ali, ninguém viu, está tranquilo. Para eles, vamos abaixar, né? Não vai fazer diferença, para a gente não vai fazer diferença, a gente abaixa, a gente não acredita mesmo, né? A gente abaixar, levantar, coisa rápida, vai ser tranquilo, ninguém vai ver, ninguém vai olhar, e a gente vai embora, vamos ficar tranquilo, né? Vamos obedecer o rei aqui, vai que ele... Não, irmãos, não, eu sei que vocês sabem, né? Mas a gente vai lá para Êxodo, capítulo 20, só para vocês lembrarem do texto do capítulo 20, que diz assim,
Não terás outros deuses diante de quem? De mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem aonde, irmãos? Nem semelhança do que há acima no céu, lá, não. Nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então, será que eles lembravam dessa passagem? Será que eles acreditavam? Será que eles tinham isso com eles? Será que eles acreditavam nisso realmente? Acreditavam, irmãos. Acreditavam, porque eles não negociam nada. Eles não dão uma baixadinha, não toca aí, a gente está no meio do povo, joga um pano por cima. Não. Eles não compactuaram, eles não aceitaram, porque eles acreditavam em Deus. E quem ia livrar, se fosse livrar, quem seria? Deus. Não ia ser Nabucodonosor, não ia ser amigo, não ia ser ninguém, tão somente Deus. E aí o 19 diz que o rei se encheu de furor. Nabucodonosor encheu de furor, a sua imagem, o seu aspecto mudou, o semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo, a fornalha, se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Se já era quente, aqueceu 7 vezes mais, para quando jogasse eles ali, era para ser incinerado na hora, não ter oportunidade, não ter um espaço de lugar meio frio dentro da fornalha, que eles pudessem cair e ficar lá escondido, não. Acendeu 7 vezes mais, para que a fornalha realmente estivesse 100% aí com sua capacidade máxima, bem quente, bem aquecida, para torrar os irmãos aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando fossem jogados. Aí ordenou ainda mais, não foi qualquer homem que fosse jogar ele, ordenou os homens mais fortes, que estavam no exército ali de Nabucodonosor, que atassem a ele, e se é forte, as atas aí, a amarração deve ter sido uma amarração forte, não foi uma amarração fraca. Atassem Sadraque e Abednego e lançassem eles dentro da fornalha. Então aqueles homens foram atados, que homens? Sadraque, Mesaque e Abednego, foram amarrados com suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro da onde? Dentro da fornalha. Eles foram jogados dentro da fornalha, eles foram lançados dentro dessa fornalha, porque a palavra do rei apertava, dizendo, devia ser, joga logo, joga logo eles dentro da fornalha, e o forno estava sobremaneira quente, que a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, olha aí só, os homens mais fortes do exército de Nabucodonosor, mais fortes do reino ali, do exército de Nabucodonosor, eram homens preparados, homens, enfim, e a Bíblia diz que eles foram levantados e foram lançados, levantados, jogados dentro da fornalha, e ao ponto que quando eles foram jogados dentro da fornalha, a Bíblia diz que o fogo foi tão forte que matou esses homens que levantaram e jogaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, para dentro da fornalha. Vejam os detalhes, como é narrado a história aqui. E aí a Bíblia diz que quando mais apertava, esses homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos por decorrência ao fogo, que estava muito grande. E aí a Bíblia diz no 23, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo da fornalha ardente. Então, quando esses homens jogam eles caem lá dentro da fornalha, são jogados lá, atados, amarrados, e aí a Bíblia diz que eles caíram lá dentro. E aí estão lá, esperando, só a fumaça subir dos 3. Mas aí, quando o rei, no versículo 24, olha o que o texto diz, então Nabucodonosor se espantou, ele olhou, falou, se é isso mesmo que eu estou vendo? Ele começa a olhar dentro da fornalha, e é interessante que essa imagem aí, essa ilustração que foi colocada, é uma ilustração que demonstra, o espanto de todos ali, quando eles saem da fornalha, porque eles não ficam lá dentro, eles entram amarrados, eles entram atados, mas o rei Nabucodonosor se espanta, ele começa a olhar no 24 e diz, levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?
Ele se espanta de tal maneira que ele faz uma pergunta: olha, não jogamos 3 lá dentro, amarrados, atados, né? Faz uma pergunta. Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Os que estavam próximos falaram: é verdade, rei. Foi lançado 3 e ainda amarrados, atados ali. E aí respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Homens soltos. Você pode dar um glória a Deus aonde você está, porque é uma passagem, irmãos, que eu já li isso aqui mais de 500 vezes, mas cada vez que eu leio, eu fico pensando em uma possibilidade, uma forma, como Deus é grandioso, irmãos, como Deus é maravilhoso para ajudar aqueles que os servem e aqueles que obedecem. Veja que o rei olha e fala: eu não sei, parece que a gente jogou 3 amarrados, eu estou vendo 4 em pé e andando ainda no meio do fogo. Que será? Que negócio é esse? Andam passeando dentro do fogo. Eles não estão correndo do fogo. Eles não estão correndo para algum lugar, para alguma parte que esteja mais fria. Não, não. A Bíblia diz que eles estão passeando lá dentro do fogo. Passeando calmamente, tranquilamente, passeando dentro do fogo. A Bíblia não diz que o quarto estava, vamos sair. Não, não, não. Ou eles estão não, eles estão passeando, irmão, dentro do fogo, dentro da fornalha. Andam passeando dentro do fogo e não há de lesão nada neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então aquilo, irmão, espanta Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei vai olhar aquilo aí, eu nunca vi coisa dessa. E ele fica olhando, ele fica imaginando como é que aquilo poderia estar ocorrendo e acontecendo. Nunca tinha visto. E aí, então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha ali, né? Porta da fornalha, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. E é aquela imagem, justamente aquela ali, ó. Nabucodonosor, o povo ali do lado, Nabucodonosor com a cara de espantado ali, né? Possivelmente ele do lado direito ali, e aí os 3 saindo, né? E aí aquele clarão ali, né? Aquele resplandecer ali do fogo pegando ali, e eles saem da fornalha, como o capítulo 26 diz aqui que Mesaque, Sadraque e Abednego saíram andando ali, e Deus ainda exaltando, né? Deus sendo exaltado ali por Nabucodonosor, que diz Deus Altíssimo. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus. E aí o 27, ele vem esclarecer ainda mais, né? E ajuntaram todos os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens. Então a imagem ali pode ser eles ali, né, do lado, olhando também, junto com Nabucodonosor. E eles vieram ver o quê? E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre eles. Não tinha poder. Aí, interessante, porque quando ele fala isso, aí ele diz que nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Irmão, cabelo é igual plástico. Cabelo passou, queimou na hora, não tem jeito, é igual plástico. E nem cabelo na cabeça sua tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, né? Nem ficou escura, nem ficou cinza por causa do fogo, não mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre quem? Sobre eles. E aí eu sei que vocês já sabem, mas a gente vai lá para Isaías capítulo 43, que aí a gente tem um texto lá também que a gente já está encerrando aqui, mas para você ler, relembrar. Capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Amém? Glória a Deus por isso. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, Deus, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Seba. Então veja que eles estão ali, mas eles estão confiando em Deus. Eles estão sabendo quem é Deus. E aí, para a gente finalizar, irmãos, para a gente finalizar, ele vem dando essas características, né, que nada mudou, a capa não se queimou, nem cheiro, e aí vem o veredito do rei Nabucodonosor. Falou o rei Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus
de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Continue confiando em Deus. A situação está difícil? Continue confiando em Deus. Pastor, mas a água já está submergindo. Continua confiando em Deus. Pastor, estou pronto para ser jogado na fornalha. Continua confiando em Deus. Pastor, o negócio está difícil, tá difícil, irmão. Continua confiando em Deus. Porque foi confiando em Deus que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus senão o seu Deus. E aí o rei faz um decreto, irmão, decreta uma situação. Pois por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra que nos traz esperança, que independentemente da situação que nós possamos estar vivendo, que nós possamos estar passando, que nós podemos aí, enfim, estar por qualquer situação, a palavra é: continue confiando em Deus. Continue colocando a sua esperança em Deus. Não queira tomar o lugar de Deus para querer fazer o que Deus está fazendo. Não. Às vezes irmãos, a gente vai evangelizar e a gente quer que a pessoa seja salva ali na hora. Eu vou abrir a Bíblia, vou falar. Não. Nós somos as ferramentas que vamos anunciar a palavra. Quem vai fazer o trabalho, a edificação, a consciência, vai ser o Espírito Santo, vai ser Deus, vai ser Jesus. E nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é continuar confiando em Deus. Continue confiando, como confiaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus vai te dar a resposta no momento e na hora certa. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor. Daqui a pouquinho a gente vem para a nossa oração final. Encaminhe seu pedido de oração, seu pedido de ajuda, de socorro, que nós vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. Tá bom? Fique com Deus e louvado seja o nome do Senhor por essa palavra.